Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Querido irmão. Olá, irmãs e irmãos da Igreja Batista do Nazaré. Paz e bem a todas, todes e todos. Eu sou o reverendo Vitor Souza, pastor na Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, e é muito bom poder estar com vocês aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus e daquilo que Ele colocou em nossos corações. Desde já agradeço o convite da igreja, na pessoa do pastor Luciano, amigo e professor que nos honra sempre com esse convite, né? Convites como esse,
e nos desafia a estar refletindo sobre as necessidades que as nossas igrejas apresentam e sobre a leitura do texto sagrado. Hoje eu quero compartilhar com as irmãs e os irmãos o texto de Gênesis, capítulo 31. Nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim o texto sagrado: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse: Vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma. Mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Que Deus assim aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Neste mês em que o tema dos estudos tem sido voltado para a família e a maneira como a família se desenvolve, esse texto me chama muita atenção, porque ele me lembra uma frase que é o título de um episódio do seriado de TV americano Lost. Lost, em um dos seus episódios, esse da primeira temporada, ali pelos idos de 2004, dezembro de 2004, por aí, era um seriado que, entre um mistério e outro, ele acabava se dedicando a analisar os relacionamentos humanos, e especialmente os relacionamentos familiares. E a frase a qual me refiro, em uma tradução livre, é algo mais ou menos como: os melhores cowboys têm problemas com os pais. E às vezes eu fico me perguntando por que nós agimos com tanta estranheza quando nos deparamos com os problemas familiares estampados nas obras de ficção, sejam elas cinema, TV, novelas, seja na literatura, seja no teatro. Normalmente a nossa sociedade protesta contra aquilo que ela entende ser os absurdos aos quais nossas famílias estão expostas. Normalmente as perguntas que surgem é: como é que pode? Isso é um desrespeito à família? E acredito que vocês devem já ter ouvido muitas frases e muitos contextos, mas todas parecidas com essa. Mas reflita, pense por um minuto junto comigo: qual é a família que não enfrenta problemas semelhantes aos vividos pelos personagens que nós adoramos criticar? E nem adianta a gente tentar comparar entre os problemas se eles são maiores ou se são menores, porque esse é o tipo de coisa para o qual ainda não se criou uma régua exata. Afinal, se por um lado eu consigo lidar bem com determinada situação, a mesmíssima coisa, a mesmíssima situação pode ser um extremo embaraço para outras pessoas. Na narrativa que nós acabamos de ler, nós somos apresentados a Jacó numa situação em que ele está sendo acusado pelos seus cunhados de ter roubado o sogro, Labão. A história de Jacó, por si só, já é uma história muito complexa de família, né? Ele já vem de uma família com algumas peculiaridades, né? Jacó, na sua vida adulta, boa parte dela, ele está brigado com o seu irmão porque ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão e precisou fugir da sua terra para viver longe dos seus pais e longe do seu irmão, onde depois ele veio constituir, nessa terra longínqua, uma nova família. E como qualquer família, a família de Jacó tinha as suas querelas
tinha os seus problemas, mas a Bíblia é esse livro que não faz nenhuma cerimônia em exibir aos nossos olhos os problemas desses patriarcas e de tantos outros personagens que povoam a Bíblia. E se é assim com as famílias da Bíblia, que têm problemas, se é assim com as famílias fictícias, imagine como fica a coisa quando os absurdos aos quais nos referimos, quando percebemos as nossas leituras sobre as obras e sobre a própria Bíblia, quando esses absurdos eles vêm parar dentro de nossas casas, dentro da nossa família. Tem um texto chamado A Espiritualidade na Prática, um livro de um teólogo e escritor chamado Paul Stevens, que ele, com certa moderação, pondera o seguinte: a maioria das famílias são desajustadas. Eu penso que, na verdade, todas as famílias têm problemas e têm os seus desajustes. E isso, para mim, é um fato. Mas eu creio que pelo menos um desses problemas, e eu também tenho o meu lado moderado, né, é comum em todas as famílias, que é imaginar que as outras famílias não têm defeitos. Sejam elas fictícias, reais, os nossos vizinhos ou a nossa própria família. E não, eu não estou falando que de agora em diante a gente vai se conformar com os problemas, com as querelas, com as acusações, e que a gente vai aceitar todo tipo de desrespeito porque é assim mesmo e acabou. Não, não é disso. O que me preocupa é essa mania que temos de achar que nunca temos ou nunca teremos um lar feliz, por conta dos inumeráveis percalços pelos quais as nossas famílias passam, as dificuldades pelas quais enfrentamos. Mas também me parece que nos impormos um padrão tão inalcançável, de família feliz, que nós nem percebemos quando impomos esse padrão, que quanto mais assim pensamos, mais mal esse padrão nos proporciona. Essa tal família feliz, a família da propaganda de margarina, essa família padrão, como muitos insistem ainda em chamá-las, elas também são famílias problemáticas. A Bíblia está cheia de exemplos de famílias problemáticas, mas todas as famílias encontram as suas maneiras de vivenciar a felicidade ao longo dos seus relacionamentos. Sobre isso, também o Paul Stevens diz: Deus trabalha nas famílias, mesmo nas mais desestruturadas, como a de Jacó. E o nosso desafio é perceber que esse agir divino está presente nas nossas caminhadas enquanto família. Se é verdade que o caminho da felicidade é calçado de pedras, é inevitável que nós tropecemos lá e cá em uma ou outra dessas pedras. Ou mesmo que nós sujemos a roupa aqui ou acolá. E o ditado popular diz que roupa suja, afinal, se lava em casa. E é importante, e eu acho que vale a pena lembrar, toda casa tem um varal, e esse varal normalmente fica fora de casa. E isso é uma metáfora para que a gente perceba que todas as famílias têm problemas, ou como o próprio título do episódio sugeriu, todos os cowboys têm problemas com os pais, mas nós precisamos ter outros olhares para as nossas famílias, para os nossos alvos, os nossos padrões de felicidade e entendermos que faz parte da caminhada lavarmos a roupa em casa juntos, mas estendê-la do lado de fora, representando assim àqueles que estão nos observando que sim, nós, embora as nossas roupas apareçam limpas,
Nós temos problemas, nós temos roupas sujas e nós conseguimos, ao longo do tempo, lavá-las sempre da melhor maneira em nossas casas, em nossos lares. Que Deus assim aplique essa reflexão aos nossos corações e deixo a vocês o meu bom dia, um bom domingo e uma boa semana na presença do Eterno. Um grande abraço. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Oi, classe! Domingo passado, nós falamos de como este texto chegou até nós. Fizemos uma introdução e hoje vamos ler o texto. Devo dizer que li e fiquei feliz pelo conteúdo constante dos 3 textos, o que me deu a tranquilidade de concluir que não pastoreei em vão Nazaré durante o período de meu ministério pastoral. Os textos continuam válidos para os dias atuais. Geralmente, a nossa compreensão sobre a missão da igreja se reduz ao trabalho de evangelização, ao trabalho missionário de conquistas de almas para Jesus Cristo, a fim de alcançarem os conversos à salvação eterna.
A base bíblica para esta convicção religiosa estão nos conhecidos textos dos Evangelhos de Mateus, capítulo 28, de 18 a 20, Marcos 16, versículo 15. Em Mateus, Jesus, depois da ressurreição, aparece aos discípulos que seguiam para a Galileia e dá-lhes a grande comissão. Em Marcos, também depois da ressurreição, após aparecer a Maria Madalena, Marcos 16, de 9 a 11, e a 2 discípulos, texto encontrado em Marcos 16, 12 e 13. Aparece a todos os 11, censura-lhes a incredulidade sobre a sua ressurreição e estabelece a grande comissão. Tudo indica que a questão do batismo seja um acréscimo posterior, tendo em vista especialmente que não existe documentação que dê consistência a essa ordem. De qualquer modo, a missão da igreja vai muito mais além de uma evangelização, de uma catequese. O seu significado também é muito mais amplo. A missão é, em essência, um projeto divino de estabelecimento do reino de Deus no mundo. Hoje, na teologia cristã, missão é definida como missão de Deus, missio Dei. Ou seja, o projeto divino do estabelecimento de um reino da terra de justiça, igualdade, fraternidade, fé e amor, como uma ação permanente e constante de Deus. A missão da igreja assim compreende 3 dimensões: a fidelidade a Deus, o Criador do mundo, da vida e Senhor da igreja, a quem a igreja serve. O cuidado com a natureza, a Mãe Terra, criada por Deus e que nos possibilita viver, e o cuidado com o ser humano, imagem e semelhança de Deus. Na linguagem de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Neste sentido, o trabalho missionário é parte deste projeto global de implantação do reino de Deus. Creio que devemos, antes de continuar, sugerir uma definição de missão e de igreja. Missão é, em primeiro lugar, o compromisso de fidelidade ao Deus eterno, Criador da vida e do mundo, no seu projeto de implantação de seu reino aqui na terra, que na tradição judaico-cristã vem desde os tempos do Antigo Testamento. E igreja é a comunidade de fé que se compromete com o anúncio e o serviço em favor da realização deste projeto divino. Creio que vale a pena também neste momento abrir um pouco a apresentação para falarmos sobre a Bíblia, tendo em vista que a discussão do tema é tratada numa perspectiva bíblica. Não há como hoje se interpretar a Bíblia literalmente. Quem estuda a teologia ou quem, como cristão, tem mais tempo de vida religiosa e de conhecimento, usa os recursos de exegese e hermenêutica como instrumentos de interpretação de nosso texto sagrado, mas ainda é pouco. Hoje dispomos dos recursos que chamamos de crítica bíblica, que nos permite analisar um texto bíblico totalmente. Tempo em que foi escrito, circunstância em que foi escrito, autor do texto e língua em que foi escrito esse texto. Cito 2 exemplos na Bíblia que exigem estudos mais cuidadosos: o Salmo 23 e o livro de Isaías. No Salmo 23, a expressão "nada me faltará", interpretada literalmente, é falsa. Porque mesmo com toda fé, alguma coisa ou muita coisa nos faltam diariamente. É preciso conhecer o contexto do texto.
O sentido original de pastor é o do homem que cuida do rebanho no campo, muito distante da ideia que temos hoje de Deus como nosso pastor, a quem buscamos para socorro diante do desemprego, da doença, da violência, do preconceito de que somos vítimas diariamente. Em Isaías não há um livro só, como temos hoje, mas 3 livros, escritos ao longo de um período de 500 anos. Do profeta Isaías são apenas os capítulos 1 a 39, escritos antes do exílio da Babilônia. Os capítulos 40 a 55 foram escritos por um autor anônimo durante o cativeiro. E os capítulos 56 a 66 foram escritos depois do cativeiro, por diversos autores. Ler e aceitar o texto bíblico, literalmente, é um atestado de ignorância. Retornando ao tema de nosso estudo de hoje, vamos trabalhar um pouco estas 3 dimensões da missão da igreja hoje. Em primeiro lugar, a relação com Deus, a começar por Atos 2, de 42 a 47. Berkeley, um grande comentarista do Novo Testamento, descreve assim a igreja de Jerusalém. Primeiro, a igreja em Jerusalém era uma igreja que escutava os apóstolos em tudo quanto ensinavam. Segundo, era uma igreja que cultivava a comunhão fraterna, onde os irmãos e as irmãs gostavam de estar juntos e se amavam como irmãos. A igreja só é realmente igreja quando é uma igreja de irmãos. Terceiro, era uma igreja que orava. Aqueles irmãos e aquelas irmãs sabiam que não tinham forças e nem condições